Aureliano Costa empurrou o carrinho com a mesma postura que mantinha em salas de reunião e eventos formais. Ombros alinhados, olhar firme, passos controlados. Ninguém ali precisava saber quem ele era, mas ele carregava o hábito de ser visto. Mesmo em um supermercado comum, em um fim de tarde aparentemente igual a tantos outros, seu corpo agia como se estivesse sendo observado o tempo todo. As prateleiras eram iluminadas por uma luz branca e constante. O som repetitivo dos leitores de código de barras marcava o ritmo do lugar. Conversas baixas, carrinhos se cruzando, crianças pedindo algo aos pais. Tudo era normal demais, simples demais. E ainda assim, Aureliano sentia um leve incômodo que não soube explicar. Ele não costumava fazer compras pessoais. Alguém sempre fazia isso por ele. Mas naquela ocasião, insistir em vir sozinho, não por necessidade, mas por uma vontade estranha de andar entre pessoas comuns, de sentir que ainda fazia parte de algo simples, concreto, cotidiano. Talvez fosse apenas cansaço, talvez fosse algo mais profundo, ainda sem nome. Parou diante do caixa, uma fila curta, 2 pessoas à frente. Enquanto aguardava, observou o ambiente com atenção quase involuntária. Reparou na funcionária concentrada, nos gestos rápidos, no rosto cansado, mas correto. Reparou também em uma mulher, alguns passos atrás, acompanhada de uma garotinha que segurava uma pequena caixa contra o peito, como se fosse algo precioso. A menina tinha um olhar atento, curioso demais para alguém tão jovem. Não corria, não falava alto, não puxava a mãe. Apenas observava tudo ao redor com uma seriedade incomum. Aureliano cruzou os olhos com ela por um instante e desviou logo em seguida, sem saber por quê. Quando chegou sua vez, colocou os poucos itens sobre a esteira. Nada extravagante, produtos comuns. Aquilo o incomodou mais do que gostaria de admitir. Sempre estivera acostumado a excessos. A simplicidade parecia fora de lugar, quase um lembrete silencioso de algo que ele vinha evitando. A funcionária passou os produtos, anunciou o valor com voz neutra e estendeu a máquina de pagamento. Aureliano retirou o cartão do bolso com um movimento automático, seguro. Era um gesto que ele repetira milhares de vezes ao longo da vida, em restaurantes elegantes, hotéis luxuosos, negociações importantes. Nunca falhara. Nunca fora questionado. Ele inseriu o cartão. A máquina demorou alguns segundos a mais do que o normal, um tempo pequeno, quase imperceptível para quem não estivesse atento. Mas Aureliano percebeu. Algo no ar mudou. Um silêncio sutil se formou, como se o ambiente tivesse prendido a respiração. A funcionária franziu levemente a testa, olhando para a tela. Senhor, pode tentar novamente, por favor? Aureliano assentiu com um movimento curto. Retirou o cartão, passou novamente. Mais alguns segundos. Então veio o som. Um aviso seco, frio, impessoal. Transação não autorizada. A funcionária congelou por um instante. O sorriso treinado desapareceu do rosto, substituído por uma expressão de constrangimento contido. Ela pigarreou, olhou para Aureliano, depois para a tela novamente, como se esperasse que a mensagem mudasse sozinha. O cartão foi recusado, disse em tom baixo, quase pedindo desculpas. Aureliano sentiu o impacto como se alguém tivesse apagado as luzes dentro dele. Não foi raiva. Não foi surpresa imediata. Foi algo mais profundo. Um vazio súbito, acompanhado de um calor desconfortável que subiu pelo peito. Deve ter havido algum erro, respondeu, com voz controlada demais. Tentou novamente. O mesmo som, a mesma mensagem. O silêncio se espalhou pelo caixa. A fila atrás dele cresceu, ainda que discretamente. Pessoas fingiam não olhar, mas olhavam. Olhares rápidos, avaliadores, curiosos. Um murmúrio quase invisível se formava no ar. Aureliano sentiu algo que não sentia havia décadas. Vulnerabilidade. A funcionária manteve a postura profissional, mas suas mãos estavam tensas. O senhor tem outra forma de pagamento? A pergunta foi simples, educada, mas para ele soou como um golpe direto no orgulho.
outra forma de pagamento, outra saída, outra tentativa de não cair ali diante de desconhecidos. Ele levou a mão ao bolso interno do paletó. Seus dedos tocaram o espaço vazio. Não havia outro cartão. Não havia dinheiro físico. Ele nunca precisara. Não, respondeu após uma pausa curta demais para ser confortável. O silêncio se tornou mais pesado. Atrás dele, a mulher com a garotinha observava em silêncio. A menina inclinou levemente a cabeça, como quem tenta entender algo que não se encaixa. Ela não via um homem importante tendo um cartão recusado. Via apenas um adulto parado, imóvel, com o rosto tenso. Aureliano sentiu o peso daquele olhar infantil, ainda que não a encarasse diretamente. Era diferente dos olhares adultos. Não havia julgamento. Havia curiosidade. E algo mais. Uma espécie de atenção limpa, sem malícia. Eu posso cancelar a compra, se preferir, disse a funcionária com cuidado. Aureliano assentiu lentamente. Cada movimento parecia exigir mais esforço do que deveria. Ela começou a retirar os itens da esteira, colocando-os de lado. O som dos produtos sendo afastados ecoava como pequenas confirmações da queda. Ele sentiu o rosto aquecer. Não abaixou a cabeça. Não discutiu. Apenas ficou ali, parado, enquanto o mundo seguia. Foi então que algo inesperado aconteceu. A menina deu um passo à frente, soltando a mão da mãe. Pequeno, silencioso, quase imperceptível, mas suficiente para quebrar a rigidez do momento. Moça, disse ela com voz clara e firme, ele pode levar isso. A funcionária ergueu o olhar, confusa. A mãe da menina tentou puxá-la de volta, constrangida. Lina, não! Mas a menina não recuou. Ela segurava a pequena caixa que carregava desde o início. Estendeu em direção ao caixa. É só um pão. Eu não preciso agora. O silêncio se quebrou de forma diferente. Não havia mais constrangimento. Havia surpresa. Um tipo de impacto que ninguém ali estava preparado para sentir. Aureliano finalmente olhou para ela. Os olhos da menina não tinham pena. Não tinham superioridade. Tinham apenas decisão. Como se para ela aquilo fosse óbvio, natural, a coisa certa a fazer. O homem sentiu algo se mover dentro dele, um deslocamento interno, quase doloroso. A cena não fazia sentido lógico. Ele, que podia comprar o supermercado inteiro, estava ali, sendo oferecido algo por uma criança que mal entendia o valor do dinheiro. A funcionária hesitou, sem saber como reagir. Querida, isso é muito gentil, mas... Pode sim, interrompeu a menina, com uma segurança desconcertante. Todo mundo pode precisar. Aureliano sentiu o ar faltar por um segundo. Aquela frase, dita com simplicidade, atravessou algo antigo dentro dele, algo que ele não visitava há muito tempo. Um eco distante de um passado que ele aprendera a silenciar. Um flash rápido surgiu em sua mente. Ele, muito mais jovem, parado em uma fila parecida. Uma mão pequena segurando a dele, um olhar confiante voltado para cima. Uma voz dizendo quase a mesma coisa, muitos anos antes. O presente voltou com força. Não é necessário, disse Aureliano, finalmente com a voz mais baixa do que pretendia. Mas a menina não recuou. É sim, porque hoje é com você. Amanhã pode ser comigo. A frase ficou suspensa no ar. A mãe da menina se aproximou, constrangida, pedindo desculpas, tentando explicar. A funcionária respirou fundo, visivelmente tocada, mas ainda presa às regras. Aureliano fechou os olhos por um instante breve, não para esconder lágrimas, elas não vieram, mas para conter algo mais perigoso, um rompimento interno. Ele se agachou levemente, ficando na altura da menina. Obrigado, disse, olhando diretamente para ela. De verdade. Ela sorriu, um sorriso simples, sem expectativa de retorno. De nada. Ele se levantou. Pegou apenas o pão que a menina havia oferecido, enquanto os outros itens permaneciam de lado.
A funcionária registrou o produto com cuidado, quase solenidade. A mãe pagou, ainda sem saber onde colocar o constrangimento e a emoção. Quando Aureliano se afastou do caixa, o supermercado já não parecia o mesmo. Os sons voltaram aos poucos, as conversas retomaram, mas algo havia sido alterado. Ele caminhou até a saída com o pão nas mãos, sentindo um peso diferente no peito. Não era humilhação, era outra coisa, um tipo de rachadura silenciosa. Do lado de fora, parou por um instante antes de seguir. O homem que entrou naquele supermercado não era o mesmo que saía agora. Aureliano Costa empurrou o carrinho com a mesma postura que mantinha em salas de reunião e eventos formais. Ombros alinhados, olhar firme, passos controlados. Ninguém ali precisava saber quem ele era, mas ele carregava o hábito de ser visto. Mesmo em um supermercado comum, em um fim de tarde aparentemente igual a tantos outros, seu corpo agia como se estivesse sendo observado o tempo todo. As prateleiras eram iluminadas por uma luz branca e constante. O som repetitivo dos leitores de código de barras marcava o ritmo do lugar. Conversas baixas, carrinhos se cruzando, crianças pedindo algo aos pais. Tudo era normal demais, simples demais. E ainda assim, Aureliano sentia um leve incômodo que não soube explicar. Ele não costumava fazer compras pessoais. Alguém sempre fazia isso por ele. Mas naquela ocasião, insistira em vir sozinho. Não por necessidade, mas por uma vontade estranha de andar entre pessoas comuns, de sentir que ainda fazia parte de algo simples, concreto, cotidiano. Talvez fosse apenas cansaço, talvez fosse algo mais profundo, ainda sem nome. Parou diante do caixa. Uma fila curta. 2 pessoas à frente. Enquanto aguardava, observou o ambiente com atenção quase involuntária. Reparou na funcionária concentrada, nos gestos rápidos, no rosto cansado, mas correto. Reparou também em uma mulher alguns passos atrás, acompanhada de uma garotinha que segurava uma pequena caixa contra o peito, como se fosse algo precioso. A menina tinha um olhar atento, curioso demais para alguém tão jovem. Não corria, não falava alto, não puxava a mãe. Apenas observava tudo ao redor com uma seriedade incomum. Aureliano cruzou os olhos com ela por um instante e desviou logo em seguida, sem saber por quê. Quando chegou sua vez, colocou os poucos itens sobre a esteira. Nada extravagante, produtos comuns. Aquilo o incomodou mais do que gostaria de admitir. Sempre estivera acostumado a excessos. A simplicidade parecia fora de lugar. Quase um lembrete silencioso de algo que ele vinha evitando. A funcionária passou os produtos, anunciou o valor com voz neutra e estendeu a máquina de pagamento. Aureliano retirou o cartão do bolso com um movimento automático, seguro. Era um gesto que ele repetira milhares de vezes ao longo da vida, em restaurantes elegantes, hotéis luxuosos, negociações importantes. Nunca falhara, nunca fora questionado. Ele inseriu o cartão. A máquina demorou alguns segundos a mais do que o normal. Um tempo pequeno, quase imperceptível para quem não estivesse atento. Mas Aureliano percebeu. Algo no ar mudou. Um silêncio sutil se formou, como se o ambiente tivesse prendido a respiração. A funcionária franziu levemente a testa, olhando para a tela. Senhor, pode tentar novamente, por favor? Aureliano assentiu com um movimento curto. Retirou o cartão. Passou novamente. Mais alguns segundos. Então veio o som. Um aviso seco, frio, impessoal. Transação não autorizada. A funcionária congelou por um instante. O sorriso treinado desapareceu do rosto, substituído por uma expressão de constrangimento contido. Ela pigarreou, olhou para Aureliano, depois para a tela novamente, como se esperasse que a mensagem mudasse sozinha. O cartão foi recusado, disse em tom baixo, quase pedindo desculpas. Aureliano sentiu o impacto como se alguém tivesse apagado as luzes dentro dele. Não foi raiva, não foi surpresa imediata. Foi algo mais profundo, um vazio súbito,
acompanhado de um calor desconfortável que subiu pelo peito. Deve ter havido algum erro, respondeu, com voz controlada demais. Tentou novamente. O mesmo som, a mesma mensagem. O silêncio se espalhou pelo caixa. A fila atrás dele cresceu, ainda que discretamente. Pessoas fingiam não olhar, mas olhavam. Olhares rápidos, avaliadores, curiosos. Um murmúrio quase invisível se formava no ar. Aureliano sentiu algo que não sentia havia décadas. Vulnerabilidade. A funcionária manteve a postura profissional, mas suas mãos estavam tensas. "O senhor tem outra forma de pagamento?" A pergunta foi simples, educada, mas para ele soou como um golpe direto no orgulho. Outra forma de pagamento, outra saída, outra tentativa de não cair ali diante de desconhecidos. Ele levou a mão ao bolso interno do paletó. Seus dedos tocaram o espaço vazio. Não havia outro cartão, não havia dinheiro físico. Ele nunca precisara. "Não", respondeu após uma pausa curta demais para ser confortável. O silêncio se tornou mais pesado. Atrás dele, a mulher com a garotinha observava em silêncio. A menina inclinou levemente a cabeça, como quem tenta entender algo que não se encaixa. Ela não via um homem importante tendo um cartão recusado. Via apenas um adulto parado, imóvel, com o rosto tenso. Aureliano sentiu o peso daquele olhar infantil, ainda que não a encarasse diretamente. Era diferente dos olhares adultos. Não havia julgamento. Havia curiosidade. E algo mais. Uma espécie de atenção limpa, sem malícia. "Eu posso cancelar a compra, se preferir", disse a funcionária com cuidado. Aureliano assentiu lentamente. Cada movimento parecia exigir mais esforço do que deveria. Ela começou a retirar os itens da esteira, colocando-os de lado. O som dos produtos sendo afastados ecoava como pequenas confirmações da queda. Ele sentiu o rosto aquecer. Não abaixou a cabeça. Não discutiu. Apenas ficou ali, parado, enquanto o mundo seguia. Foi então que algo inesperado aconteceu. A menina deu um passo à frente, soltando a mão da mãe. Pequeno, silencioso, quase imperceptível, mas suficiente para quebrar a rigidez do momento. "Moça", disse ela com voz clara e firme, "ele pode levar isso." A funcionária ergueu o olhar, confusa. A mãe da menina tentou puxá-la de volta, constrangida. "Lina, não!" Mas a menina não recuou. Ela segurava a pequena caixa que carregava desde o início. Estendeu em direção ao caixa. "É só um pão. Eu não preciso agora." O silêncio se quebrou de forma diferente. Não havia mais constrangimento. Havia surpresa. Um tipo de impacto que ninguém ali estava preparado para sentir. Aureliano finalmente olhou para ela. Os olhos da menina não tinham pena. Não tinham superioridade. Tinham apenas decisão. Como se para ela aquilo fosse óbvio, natural, a coisa certa a fazer. O homem sentiu algo se mover dentro dele, um deslocamento interno, quase doloroso. A cena não fazia sentido lógico. Ele, que podia comprar o supermercado inteiro, estava ali, sendo oferecido algo por uma criança que mal entendia o valor do dinheiro. A funcionária hesitou, sem saber como reagir. "Querida, isso é muito gentil, mas..." "Pode sim", interrompeu a menina, com uma segurança desconcertante. "Todo mundo pode precisar." Aureliano sentiu o ar faltar por um segundo. Aquela frase, dita com simplicidade, atravessou algo antigo dentro dele, algo que ele não visitava há muito tempo. Um eco distante de um passado que ele aprendera a silenciar. Um flash rápido surgiu em sua mente. Ele, muito mais jovem, parado em uma fila parecida. Uma mão pequena segurando a dele, um olhar confiante voltado para cima. Uma voz dizendo quase a mesma coisa, muitos anos antes. O presente voltou com força. "Não é necessário", disse Aureliano, finalmente com a voz mais baixa do que pretendia. Mas a menina não recuou. "É sim, porque hoje é com você. Amanhã pode ser comigo." A frase ficou suspensa no ar.
A mãe da menina se aproximou, constrangida, pedindo desculpas, tentando explicar. A funcionária respirou fundo, visivelmente tocada, mas ainda presa às regras. Aureliano fechou os olhos por um instante breve, não para esconder lágrimas, elas não vieram, mas para conter algo mais perigoso, um rompimento interno. Ele se agachou levemente, ficando na altura da menina. "Obrigado", disse, olhando diretamente para ela. "De verdade." Ela sorriu, um sorriso simples, sem expectativa de retorno. "De nada." Ele se levantou. Pegou apenas o pão que a menina havia oferecido, enquanto os outros itens permaneciam de lado. A funcionária registrou o produto com cuidado, quase solenidade. A mãe pagou, ainda sem saber onde colocar o constrangimento e a emoção. Quando Aureliano se afastou do caixa, o supermercado já não parecia o mesmo. Os sons voltaram aos poucos, as conversas retomaram, mas algo havia sido alterado. Ele caminhou até a saída com o pão nas mãos, sentindo um peso diferente no peito. Não era humilhação, era outra coisa, um tipo de rachadura silenciosa. Do lado de fora, parou por um instante antes de seguir. O homem que entrou naquele supermercado não era o mesmo que saía agora, e ele ainda não fazia ideia do quanto aquele pequeno gesto mudaria tudo. Aureliano saiu do supermercado com o pão nas mãos, como se carregasse algo frágil demais para ser largado em qualquer lugar. O estacionamento estava iluminado por postes altos, e a noite parecia mais fria do que deveria. Ele caminhou alguns passos, mas parou antes de chegar ao carro. Ali, entre o barulho distante de motores e carrinhos sendo devolvidos, o silêncio dentro dele era mais alto. Ele olhou para o pão. Um item simples, comum, e ainda assim parecia pesado como uma lembrança. Aureliano não gostava de lembranças. Ele construiu a própria vida sobre um tipo específico de controle. Controle do tempo, do que entrava e saía, de quem se aproximava, do que podia ou não ser sentido. Regras invisíveis que mantinham tudo em ordem. E naquele caixa, por alguns segundos, essas regras tinham falhado. Não foi só o cartão recusado. Isso, sozinho, seria um problema prático. Um erro bancário, um bloqueio, uma falha momentânea. O tipo de coisa que ele resolveria com uma ligação curta, uma mensagem direta, um nome pronunciado com firmeza. O que o derrubou foi o que veio depois. Uma criança estendendo algo como se o mundo ainda fosse simples, como se dignidade pudesse ser protegida por um gesto. Como se o valor de alguém não dependesse de uma máquina aprovando ou negando. Aureliano entrou no carro. Fechou a porta com cuidado, mas seus dedos estavam tensos no volante. Ele não ligou o motor de imediato. Ficou olhando para frente, como se esperasse que a mente voltasse ao lugar. Mas não voltou. A imagem da menina se repetia, nítida demais. O olhar limpo, a voz firme, a frase que parecia grande demais para caber em alguém tão pequeno. "Hoje é com você. Amanhã pode ser comigo." Ele respirou fundo e o ar não trouxe alívio. Pegou o celular. A tela iluminou o rosto dele por um instante, revelando algo diferente em sua expressão. Não era apenas irritação, era um tipo de inquietação que ele não reconhecia. Abriu a lista de contatos e escolheu um número sem hesitar. Do outro lado, alguém atendeu rápido demais, como se estivesse esperando. "Senhor Aureliano, por que meu cartão foi recusado?" A voz dele saiu firme, mas havia uma borda de controle que denunciava a fragilidade escondida. Eu estou verificando aqui", disse a pessoa cuidadosa. "Houve um bloqueio preventivo em algumas transações." "Preventivo? Quem autorizou?" Houve uma pausa, pequena, mas suficiente para ele perceber que aquilo não era um erro comum. O setor de conformidade apontou uma irregularidade em movimentações recentes e Aureliano fechou os olhos por um segundo. Irregularidade. A palavra não combinava com ele. A vida dele era construída sobre contratos impecáveis, números organizados, relatórios perfeitos. Se existia irregularidade, era porque alguém havia mexido onde não devia. "Eu quero isso resolvido agora", disse seco.
Sem relatórios, sem explicações vagas. Eu quero o meu acesso liberado. Do outro lado, a pessoa respirou, como quem escolhe cada palavra para não errar. Eu entendo, senhor, mas não depende apenas de mim. Eu preciso que o senhor compareça pessoalmente para... Pessoalmente? Aureliano riu sem humor. Você está me dizendo que eu preciso ir até aí para provar que sou eu? É procedimento. Ele ficou em silêncio. O procedimento, naquele momento, era como a máquina do caixa, impessoal, rígida, sem espaço para o humano. A mesma sensação de ser reduzido a uma confirmação fria. Ele encerrou a ligação sem se despedir. Aureliano ligou o carro e saiu do estacionamento. No retrovisor, o supermercado ficou para trás, mas a cena não ficou. Ela viajava com ele, ocupando cada espaço do pensamento. No caminho, as ruas da cidade fictícia estavam movimentadas, mas ele não via as pessoas, não via luzes, nem placas, nem fachadas. Via apenas o rosto de uma menina oferecendo um pão, como se oferecesse um pedaço do mundo. Ao chegar em casa, entrou sem acender todas as luzes. O lugar era grande demais para alguém sozinho. Um espaço limpo, organizado, silencioso. Parecia mais um cenário do que um lar. Aureliano tirou os sapatos e caminhou até a cozinha, ainda com o pão nas mãos. Colocou-o sobre a bancada, como se fosse algo que precisava ser respeitado. Por alguns segundos, ficou parado, olhando para ele. Aquele pão tinha se tornado um símbolo. De quê? Ele ainda não sabia, mas sabia que não era só comida. Ele puxou uma cadeira e se sentou, sem perceber. Um gesto raro. Ele não costumava se sentar sem um motivo produtivo. A mente dele, que sempre corria para soluções rápidas, estava presa em uma pergunta que não tinha resposta fácil. Por que aquilo mexeu tanto com ele? Aureliano apoiou os cotovelos na bancada e pressionou a ponta dos dedos contra a testa. Sentiu o cansaço. Não do corpo, mas de algo mais antigo. Uma exaustão emocional que ele vinha carregando como se fosse normal. Ele se lembrou de quando tinha a idade daquela menina. Uma lembrança incompleta, como uma fotografia desbotada, um corredor estreito, um lugar simples. Uma voz suave chamando seu nome, e uma sensação de segurança que ele não sentia havia muito tempo. A lembrança veio com um detalhe: um pão sobre uma mesa. Ele abriu os olhos rápido, como se tivesse encostado em algo quente. Não queria lembrar. Nunca quis. Mas naquela noite, o passado parecia ter encontrado um caminho por uma porta que ele tinha deixado aberta sem perceber. O celular vibrou em cima da bancada. Aureliano olhou a tela e viu um nome que não aparecia havia muito tempo: Dário Valença. Ele hesitou. O dedo ficou sobre a tela, sem tocar. Dário era alguém que conhecia todas as versões dele. Aureliano jovem, Aureliano em ascensão, Aureliano endurecido, e principalmente Aureliano no momento em que decidiu que sentir era um risco. Ele atendeu. Você sumiu? A voz de Dário veio calma, mas havia algo de atento nela. Faz tempo que não atende. Aureliano respirou fundo. Eu estava ocupado. Você sempre está, mas hoje eu soube de uma coisa. Aureliano ficou imóvel. O que você soube? Que houve um bloqueio nas suas transações. E que isso aconteceu em público. Aureliano sentiu a mandíbula travar. Aquilo já tinha circulado. Não em notícias, talvez, mas no mundo das pessoas que observavam ele. Sempre havia alguém vendo. Sempre havia alguém contando. E daí? Ele respondeu com frieza. Dário não se abalou. E daí que você não me ligou? Quando isso acontece, você não está lidando só com um problema financeiro. Você está lidando com você. Aureliano apertou o celular com força. Eu resolvo isso amanhã. Você está com a cabeça no lugar? A pergunta foi simples, quase íntima, e por isso irritante. Por que está me perguntando isso? Porque quando algo tira você do controle, você se fecha. E quando você se fecha, você se machuca sozinho. Aureliano ficou em silêncio. Ele odiava como Dário falava, como se enxergasse através dele. Foi só um cartão, Aureliano mentiu.
Dário esperou. Não respondeu de imediato, como se deixasse espaço para que Aureliano ouvisse a própria mentira. Você quer me contar o que realmente aconteceu? Aureliano abriu a boca para dizer não, mas algo travou. A imagem da menina voltou. O pão, o olhar, o gesto. Ele não queria falar, mas ao mesmo tempo sentia que se não falasse, aquilo ia crescer dentro dele até virar uma ferida. Uma criança, disse, e a palavra saiu quase como um suspiro. Uma criança pagou um pão para mim. Do outro lado, Dário ficou em silêncio por alguns segundos. E isso te desmontou? Não era uma pergunta, era uma afirmação. Aureliano fechou os olhos. Não use essa palavra. Qual palavra? Desmontou. Dário suspirou. Aureliano, isso não é sobre o pão. É sobre o que esse gesto tocou aí dentro. Aureliano se levantou da cadeira, como se ficar sentado fosse perigoso. Eu não quero falar sobre isso. Então, por que você atendeu? Aureliano ficou parado, olhando para o pão sobre a bancada. A cozinha parecia grande demais, vazia demais. Ele percebeu que estava sozinho, muito mais sozinho do que costumava admitir. Eu não sei, respondeu com honestidade involuntária. Dário falou com suavidade, sem forçar. Você lembra da última vez que alguém fez algo por você sem querer nada em troca? Aureliano engoliu seco. A resposta veio antes que ele conseguisse impedir. Eu lembro. Dário ficou em silêncio, esperando. Foi há muito tempo, Aureliano continuou. E eu estraguei. A frase ficou no ar, pesada. Dário baixou o tom. Você está falando dela, não está? Aureliano não respondeu. O nome não veio. Ele não queria que viesse, porque quando o nome vinha, vinha também o resto. A culpa, a perda. A escolha que ele fez e fingiu que não doía. Dário não insistiu no nome. Amanhã de manhã eu vou até aí, disse ele. A gente toma um café. Você não precisa me explicar tudo. Só precisa não fingir que está tudo bem. Aureliano quase recusou. Quase disse que não precisava de ninguém. Quase vestiu o velho orgulho como uma armadura, mas a imagem da menina apareceu de novo. E com ela, uma certeza estranha. Naquela noite, se ele escolhesse o orgulho, perderia algo importante. Está bem, respondeu baixo. Dário pareceu aliviado, mas não demonstrou. Então amanhã. E Aureliano... O quê? Guarda esse pão. Aureliano franziu a testa. Por quê? Porque você não recebeu só comida, você recebeu um lembrete. A ligação terminou. Aureliano ficou parado por alguns segundos. O pão ainda estava ali. Ele tocou a embalagem com a ponta dos dedos, como se confirmasse que era real. Em seguida, abriu um armário e pegou um prato. Colocou o pão sobre ele com cuidado. Era um gesto simples e, por isso, estranho. Parecia que ele estava protegendo algo sagrado. Mais tarde, no quarto, ele tentou dormir, mas o corpo não obedecia. O teto parecia distante, o silêncio parecia pesado. E a cada vez que fechava os olhos, via a cena no caixa de novo. Mas agora, não era a recusa do cartão que aparecia primeiro, era a menina. E o olhar dela parecia dizer algo sem palavras, algo como... Você ainda pode ser alguém bom, mesmo depois de cair. Aureliano virou de lado, respirando fundo, tentando afastar pensamentos, mas a noite não deixou. E em algum ponto, quando a mente finalmente cedeu ao cansaço, ele sonhou. Sonhou com um lugar simples, uma mesa pequena, um pão no centro, e uma voz que ele conhecia, mas não ouvia fazia tempo, dizendo o nome dele com ternura. Ele acordou antes de ver o rosto, com o coração batendo forte, como se o passado tivesse tentado entrar pela porta. Aureliano levantou da cama, caminhou até a cozinha e acendeu a luz. Olhou para o prato onde havia colocado o pão. Ele estava ali, e o gesto da criança, que parecia pequeno para todo mundo, tinha aberto um caminho que ele não sabia fechar. Naquela manhã, ele entendeu uma coisa que o deixou inquieto. O que aconteceu no supermercado não tinha sido um acidente, tinha sido um aviso, e a vida dele
Do jeito que estava, não ia conseguir continuar do mesmo jeito por muito tempo. Aureliano acordou antes do amanhecer, com a sensação incômoda de que havia esquecido algo importante. Não era um compromisso, nem uma reunião, nem um problema financeiro. Era algo mais íntimo, mais profundo, como uma porta aberta dentro dele que nunca costumava ficar assim. Ficou deitado por alguns instantes, encarando o teto alto do quarto. A casa estava silenciosa demais. Sempre estivera. E por muitos anos ele acreditou que aquele silêncio era sinal de sucesso, de controle, de paz. Naquela manhã, parecia apenas vazio. Levantou-se devagar. O corpo estava cansado, mas não doía. O que pesava era outra coisa. Caminhou até a cozinha e acendeu a luz. O prato ainda estava sobre a bancada, exatamente onde ele havia colocado na noite anterior. O pão permanecia ali, intacto. Aureliano parou diante dele. Não era apenas um alimento. Não depois do que havia acontecido, não depois do olhar daquela menina. Ele sentiu um aperto no peito, como se aquele objeto simples estivesse exigindo algo dele. Um reconhecimento, uma resposta. Preparou um café sem pressa. Não chamou ninguém, não ligou para ninguém. Enquanto a bebida aquecia, apoiou as mãos na bancada e respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, não estava pensando no dia seguinte, nem em estratégias, nem em resultados. Estava preso ao passado. O som da campainha ecoou pela casa, firme e pontual. Aureliano olhou o relógio. Dário. Abriu a porta e o encontrou com a mesma expressão tranquila de sempre. Dário Valença tinha o dom raro de parecer presente sem invadir. Ele entrou, observando o ambiente como quem conhece cada canto, mesmo sem frequentar a casa com regularidade. "Você não está bem", disse, sem rodeios. Aureliano não contestou. Apenas se afastou, dando passagem para que ele entrasse. Na cozinha, o olhar de Dário pousou imediatamente sobre o pão. "Então foi isso", comentou com suavidade. Aureliano assentiu. "Não consegui comer. Não consegui jogar fora. Não consegui fingir que não importa." Dário puxou uma cadeira e se sentou. "Isso não parece com você." "Eu sei." Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Um silêncio diferente do que Aureliano costumava ter. Não era vazio, era denso. "Aquilo te atingiu onde você não costuma deixar ninguém chegar", disse Dário. Aureliano levou a xícara aos lábios, mas não bebeu. "Aquela menina", começou, mas parou. O gesto dela não fazia sentido lógico. Nem tudo precisa fazer sentido para ser verdadeiro. Aureliano suspirou. "Quando o cartão foi recusado, eu senti vergonha. Mas foi uma vergonha controlável, algo que eu resolveria. O problema foi quando ela falou, quando ela agiu como se aquilo fosse normal." "Normal como o quê?" "Como ajudar", respondeu Aureliano, sem perguntar quem eu era, sem esperar nada em troca. Dário observava em silêncio. "Isso te lembrou alguém?" Aureliano fechou os olhos. "Sim, o nome demorou a vir. Estela." Dário não disse nada, apenas aguardou. "Ela não era minha mãe", continuou Aureliano, "mas foi quem mais chegou perto disso. Quando tudo era instável, quando eu não tinha nada, ela tinha um jeito de fazer parecer que bastava." Ele abriu os olhos e olhou para o pão. Sempre havia pão na mesa. Mesmo quando não havia mais nada, Dário respirou fundo. "E você foi embora." "Eu escolhi ir", corrigiu Aureliano com a voz firme. "Quando surgiu a oportunidade de sair daquele lugar, eu não pensei duas vezes. Disse a mim mesmo que estava fazendo o certo, que precisava crescer, que não podia ficar preso àquela vida." Ele riu, sem humor. "Eu disse que voltaria, e não voltou." "Não", confirmou. "Porque quando comecei a subir, percebi que olhar para trás doía. Então parei." O silêncio se espalhou pela cozinha. "Você sabe o que mais te dói nisso tudo?" perguntou Dário. Aureliano demorou a responder. "Saber que, se eu tivesse voltado, talvez ela não tivesse ficado sozinha.
Dário inclinou levemente a cabeça. Você nunca quis saber o que aconteceu com ela. Porque saber exigiria assumir que eu escolhi a mim mesmo, respondeu Aureliano. E eu sempre me disse que isso era sobrevivência, não egoísmo. Ele passou a mão pelo rosto, cansado. Aquele gesto da menina me colocou de novo naquele lugar. Não fisicamente, mas emocionalmente, como se alguém tivesse dito, você esqueceu quem te salvou. Dário se levantou e caminhou até a janela. O nome que você construiu, disse ele, protegeu você do mundo, mas também te isolou. Aureliano assentiu. O homem que as pessoas veem não sente fome, nem medo, nem vergonha. Ele resolve tudo com dinheiro e distância. Mas você não é só esse homem. Aureliano olhou para Dário. Eu enterrei o resto. O dia avançou sem que eles percebessem. Conversaram um pouco depois disso. Não era necessário. Algumas verdades, quando ditas, precisam de silêncio para se acomodar. Após a saída de Dário, Aureliano ficou sozinho novamente. Mas não era o mesmo tipo de solidão. Havia algo se movendo dentro dele, algo desconfortável, mas vivo. No meio da tarde, sem avisar ninguém, ele entrou no carro e começou a dirigir. Não sabia exatamente para onde ia. Apenas seguiu, deixando que o instinto guiasse. As ruas ficaram diferentes, menos organizadas, mais antigas. Ele reduziu a velocidade, observando fachadas simples, pessoas comuns, movimentos cotidianos. Tudo parecia distante da vida que ele construíra, mas estranhamente familiar. O carro parou quase sozinho diante de um pequeno estabelecimento antigo. Aureliano não reconhecia o lugar conscientemente, mas o corpo reconhecia. Desceu do carro. Ficou alguns segundos parado, observando a porta, o letreiro simples, o entorno. O coração batia mais rápido, não de medo, de antecipação. Entrou. O interior era modesto. Havia poucas mesas, um cheiro conhecido no ar. Algo quente, acolhedor. Ele sentiu um nó na garganta. O atendente levantou o olhar. Posso ajudar? Aureliano demorou a responder. Eu costumava vir aqui há muito tempo. O homem franziu levemente a testa, tentando reconhecer o rosto. Faz tempo? Muito. O atendente sorriu de forma educada. Muita coisa mudou. Aureliano assentiu. Sim, mudou. Ele se sentou em uma das mesas, sentindo o peso do momento. Não sabia o que buscava ali. Não tinha respostas. Apenas perguntas antigas que tinham voltado a doer. O pão sobre a mesa da casa voltou à sua mente. A menina, Estela. Tudo parecia ligado por um fio invisível. Aureliano percebeu então que o gesto da criança não tinha sido apenas sobre aquele momento no supermercado. Tinha sido um chamado, um empurrão suave, mas firme, em direção a algo que ele evitara por anos. Ele não sabia se estava pronto para enfrentar o que viria, mas pela primeira vez não fugiu. E isso, por si só, já era uma mudança. Aureliano permaneceu sentado à mesa por um tempo que não soube medir. O pequeno estabelecimento seguia funcionando ao redor dele, mas era como se tudo estivesse distante, envolto por uma camada invisível que o separava do resto do mundo. O barulho da rua entrava abafado, as vozes se misturavam, mas nada parecia realmente alcançá-lo. A única coisa que existia de forma clara era a sensação incômoda no peito. Um peso que não vinha do corpo, mas de algo muito mais antigo. O prato à sua frente estava quase vazio. Restavam apenas alguns farelos de pão, espalhados de maneira irregular. Aureliano passou os dedos lentamente sobre a mesa, sentindo a textura simples da madeira. Aquilo era tão diferente das superfícies frias e perfeitas que costumava tocar todos os dias. Ali não havia luxo, nem cuidado estético excessivo. Havia uso, marcas do tempo, histórias silenciosas gravadas em cada detalhe. Ele respirou fundo, sentindo o ar entrar com dificuldade. O atendente observava de longe, respeitando aquele silêncio denso, como se intuísse que qualquer palavra dita naquele momento poderia quebrar algo importante.
Quando Aureliano finalmente ergueu o olhar, encontrou-o do homem que se aproximou devagar. A Estela gostava desse horário, disse ele com a voz baixa. Dizia que era quando o dia começava a desacelerar. Aureliano engoliu seco. Ela sempre gostou do fim da tarde, respondeu. Dizia que o mundo ficava mais honesto quando as pessoas estavam cansadas. O atendente assentiu, surpreso. Ela falava coisas assim mesmo. A confirmação atingiu Aureliano com força. Estela não era apenas uma memória particular, algo que existia apenas dentro dele. Ela tinha sido real para outras pessoas. Tinha tocado outras vidas. E ele tinha ido embora como se nada daquilo importasse. Aureliano começou, mas a voz falhou. Ela sofreu muito? O homem respirou fundo antes de responder. Sofreu, disse, sem rodeios, mas nunca reclamava. Mesmo quando estava difícil, ela se preocupava mais com quem estava ao redor do que com ela mesma. Aureliano fechou os olhos por um instante. A imagem que se formou foi clara demais. Estela sorrindo mesmo cansada. Estela dividindo o pouco que tinha. Estela fingindo força para não preocupar ninguém. Ela esperou, continuou o atendente com cuidado. Esperou por você por muito tempo. Aureliano sentiu algo rachar dentro dele. Não foi um impacto brusco. Foi um rompimento lento, doloroso, como uma estrutura antiga cedendo sob um peso acumulado por anos. Eu disse que voltaria, murmurou. Disse isso olhando nos olhos dela. O atendente não respondeu. Não havia julgamento em seu silêncio, apenas espaço. Aureliano se levantou lentamente, como se o corpo tivesse envelhecido de repente. Caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Virou-se mais uma vez para o interior do lugar, gravando cada detalhe na memória, como se estivesse se despedindo não apenas daquele espaço, mas de uma versão de si mesmo que ele havia abandonado. Do lado de fora, o céu estava coberto por nuvens densas. A luz era fraca, difusa, como se o dia estivesse se recolhendo. Aureliano entrou no carro e permaneceu imóvel, com as mãos apoiadas no volante. O silêncio ali dentro era diferente do silêncio da casa. Era mais honesto, mais cru. Ele não ligou o motor de imediato. Em vez disso, deixou que os pensamentos viessem, sem tentar controlá-los. Lembrou-se de quando saiu daquele lugar pela última vez. Jovem, cheio de ambição, com uma promessa nos lábios e pressa no coração. Lembrou-se de como acreditava que o mundo lhe devia algo, de como achava que sentir demais era um risco desnecessário. Naquela época, o orgulho tinha sido sua âncora e sua armadura. Agora, parecia apenas um peso. Ligou o carro e dirigiu sem destino definido. As ruas passavam diante dele como cenas desconectadas. Pessoas caminhando, conversando, vivendo pequenas histórias que ele sempre ignorara. Pela primeira vez, não se sentia acima daquilo. Sentia-se fora, como alguém que observava pela janela algo que poderia ter sido parte de sua vida. O telefone vibrou no banco ao lado. Ele sabia quem era antes mesmo de olhar. Você descobriu, disse Dário, assim que a ligação foi atendida. Descobri, respondeu Aureliano. E eu estava errado o tempo todo. Dário permaneceu em silêncio, deixando que ele continuasse. Eu construí tudo isso achando que estava me protegendo, disse Aureliano. Mas eu estava apenas fugindo de uma dívida que não era financeira. Culpa, disse Dário. Responsabilidade, corrigiu Aureliano. Culpa eu sempre tentei empurrar para longe. Responsabilidade é o que eu nunca quis assumir. Dário respirou fundo. E agora? Aureliano olhou para a estrada à frente. Agora eu não consigo mais fingir que não sei. A ligação terminou sem despedidas longas. Não era necessário. Quando chegou em casa, Aureliano não acendeu todas as luzes. Caminhou devagar até a cozinha e se sentou à mesa. O prato vazio ainda estava ali, como um lembrete silencioso do gesto da menina. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo o cansaço se espalhar. Naquela noite, ele não tentou se distrair. Não ligou a televisão, não abriu o computador. Ficou ali, sentado,
encarando o vazio, permitindo que cada lembrança encontrasse espaço. Chorou em silêncio, sem desespero, sem teatralidade. Chorou porque pela primeira vez não estava tentando ser forte. Dormiu pouco. Na manhã seguinte, acordou com uma clareza desconfortável. Sabia que não poderia voltar a ser quem era antes. Algo tinha se quebrado de forma definitiva, e, diferente de outras vezes, ele não queria consertar. Cancelou compromissos importantes, ignorou chamadas insistentes. Quando finalmente saiu de casa, foi direto ao supermercado. Não precisava comprar nada. Precisava enfrentar. Entrou no local e sentiu o coração acelerar ao ver o caixa onde tudo havia começado. Caminhou pelos corredores lentamente, observando rostos, gestos, pequenas interações. Então a viu. A menina estava ali, segurando a mão da mãe, observando as prateleiras com a mesma atenção curiosa. Quando os olhos dele se encontraram, ela sorriu, como se aquele encontro fosse algo natural. Aureliano se aproximou e se agachou à sua frente. "Oi", disse com a voz calma. "Oi", respondeu ela. "Eu pensei muito em você", continuou ele. "Por causa do pão?", perguntou a menina. Aureliano sorriu, sentindo os olhos marejarem. "Por causa do que você fez comigo", respondeu. Ela franziu a testa, confusa. "Eu não fiz nada." "Fez sim", disse Aureliano. "Você me lembrou de quem eu era antes de esquecer." A menina pareceu aceitar a resposta, mesmo sem entendê-la por completo. "Minha mãe diz que ajudar é fácil", comentou ela. "Difícil é não ajudar." Aureliano sentiu o último pedaço do orgulho se desfazer. Ele se levantou e se afastou, sentindo algo diferente no peito. Não era alívio, era compromisso. O orgulho que o manteve em pé por tantos anos finalmente tinha rachado. E no lugar daquela rachadura começava a nascer algo novo, algo que ele não poderia comprar.